Se você está tentando superar um término, e talvez você já tenha tentado ocupar a mente, sair mais, conhecer outras pessoas, mas a dor continua voltando. Mas antes de te dizer como começar a superar, eu gostaria de te convidar a entender por que você continua presa a essa história. Porque muitas vezes o problema não é só o término em si, e sim o que o término, aquela situação, despertou dentro de você. Imagine alguém que passa anos morando em uma casa alugada. E com o tempo, ela começa a pendurar quadros, criar memórias, escolher os móveis. Ela acredita realmente que aquele lugar será para sempre. E com o passar do tempo, ela esquece que aquela casa nunca foi dela. E num dado momento, ela precisa, sem aviso prévio, deixar aquela casa, onde ela construiu seus sonhos, suas memórias, onde as lembranças mais lindas da sua vida e que ela acreditava que seria para sempre, precisa ser deixada para trás. O que eu quero que você entenda com essa metáfora? Que não dói apenas deixar a casa, dói sentir que uma parte da própria vida, da própria história, ficou ali. E muitos términos acontecem exatamente assim. A dor não nasce apenas da ausência da outra pessoa, ela nasce porque parte da sua identidade passou a morar naquele relacionamento. Inclusive, essa é uma das questões que aparecem durante os meus acompanhamentos. Porque muitas pessoas chegam dizendo, eu quero esquecer alguém. Mas ao longo de todo o processo, ela descobre que precisava mesmo era compreender muito mais do que apenas aquele término de relacionamento. É por isso que duas pessoas vivem o mesmo tipo de término e reagem de maneiras completamente diferentes. Enquanto uma sofre, compreende o que aconteceu e segue em frente com a sua vida, a outra permanece emocionalmente presa durante meses, às vezes até anos, remoendo o que aconteceu de errado. Isso não significa que ela amou mais ou amou menos. Muitas vezes significa apenas que aquele relacionamento tocou feridas que já existiam antes dele. Às vezes feridas relacionadas com abandono, rejeição, com medo de ficar sozinha, com necessidades de aprovação, ou até experiências vividas muito antes daquele relacionamento começar. E a pessoa acredita que sente falta apenas do outro, da presença do outro, quando na verdade ela também sente falta da versão dela que existia dentro daquela relação. Agora você me diz, tá, Cris, já entendi. Agora vamos para o que interessa. Então, por onde eu começo a superar tudo isso? E se eu te disser que o primeiro passo é parar de lutar contra a dor? Porque muitas pessoas acreditam que superar significa não sentir. E é justamente ao contrário. Superar começa justamente quando você permite viver o luto, quando você se permite viver a dor. Então chore o que precisa chorar, lamente o que precisa ser lamentado, porque a dor não é sinal de fraqueza. Ela faz parte do processo de despedida. E isso faz parte do ser humano. E o segundo passo é fazer uma pergunta sincera para você mesma. Eu sinto falta dessa pessoa ou da segurança que eu acreditava sentir ao lado dela? Porque muitas vezes não é apenas alguém que foi embora. Foi um lugar onde você depositou sonhos, expectativas e até parte da sua própria identidade. E o terceiro passo costuma ser o mais difícil. Pare de alimentar diariamente aquilo que você está tentando deixar para trás. Isso significa diminuir os gatilhos, evitar visitas ao perfil da pessoa todos os dias, evitar criar falsas esperanças, porque toda vez que você alimenta essa expectativa, aquela ferida emocional precisa começar a cicatrizar novamente. E por último, eu diria que um dos mais importantes, volte aos poucos para a sua própria vida. Retome um hobby, um curso, uma caminhada. Tome um café com os amigos, não somente para esquecer alguém, mas para lembrar de quem você é além daquele relacionamento. E antes de terminar, eu quero deixar uma reflexão para você. O que vivemos na nossa infância participa da construção da história de quem somos. E os relacionamentos continuam escrevendo novos capítulos dessa construção. E cada perda
pode revelar partes da nossa história que ainda precisam ser compreendidas. Então, superar um término não significa esquecer alguém. Significa compreender porque essa história ainda continua vivendo dentro de você. Eu não poderia terminar esse vídeo sem te fazer um convite. Se enquanto assistia, você percebeu que essa dor também faz parte da sua história, saiba que você não precisa enfrentar tudo isso sozinha. O acompanhamento terapêutico existe justamente para ajudar pessoas que desejam compreender a própria história e construir novos caminhos. E se sentir que esse é o seu momento, vou deixar aqui embaixo na descrição as informações do contato. Fique bem e até o próximo vídeo.